Oi, eu me chamo Fernanda e eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você já deve ter ouvido falar sobre o novo documentário da Netflix, que é O Falsificador Mórmon, com 3 episódios. E conta sobre toda uma situação que envolveu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? No documentário eles falam bastante a LDS Church, né? Que é a Igreja dos Santos dos Últimos Dias em inglês. Bom, eu já vou avisando que esse vídeo pode ter spoilers, tá? Então, se tu ainda não assistiu o documentário e não quer spoilers, salva esse vídeo pra tu assistir depois. E eu te convido a se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito, pra me apoiar e acompanhar os vídeos que eu compartilho aqui. E também já curte esse vídeo, porque isso é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para cada vez mais pessoas. Pois bem, o documentário ele conta basicamente a história de um homem chamado Mark Hofmann, né? Que ele nasceu em uma família de membros da igreja e por isso ele também se tornou membro da igreja. Ele serviu uma missão de tempo integral, ele se casou no templo. Acontece que depois ele contou que ainda na adolescência ele havia perdido a fé em Deus e que desde muito novo ele amava enganar as pessoas, né? Conta ainda a situação de que quando ele era pequeno, ele ia até algum lugar e enterrava moedas. E depois ele se juntava com os amigos e ia para aquele lugar brincar de caça ao tesouro, né? E então ele ia para exatamente naquele lugar onde ele havia enterrado e então descobria aquelas moedas que ele mesmo havia enterrado, mas os amigos não sabiam disso. Então os amigos ficavam deslumbrados, né? Porque era uma brincadeira, mas Mark realmente tinha descoberto um tesouro, né? E ele amava aquela situação, ele se sentia ao máximo, né? Então ele foi crescendo, ele aprendeu a falsificar moedas e ele foi cada vez mais se desenvolvendo nas falsificações, até começar a falsificar documentos históricos, né? E ele realmente sentia um prazer muito grande em enganar as pessoas. E isso virou o trabalho dele, porque ele supostamente fazia pesquisas, visitava muitos lugares e descobria, né, esses documentos. Ele encontrava esses documentos e vendia às pessoas interessadas. Então virou um negócio criminoso muito lucrativo. Até que um dia, na década de 80, no estado de Utah, nos Estados Unidos, ele falsificou um documento que, se fosse verdadeiro, de fato, mudaria a história da igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não foi criada, não foi fundada. Nós acreditamos na mesma igreja que o próprio Cristo organizou quando esteve aqui na Terra. Nós acreditamos que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada nos dias de hoje. Em 1820, nos Estados Unidos, um jovem chamado Joseph Smith exerceu um papel fundamental na restauração do Evangelho, porque ele teve uma visão. Ele viu Deus e Jesus Cristo e, posteriormente, ele também viu um anjo que guiou ele até um lugar onde estavam enterradas placas com registros muito antigos aqui das Américas, né? Essas placas elas foram resumidas por um profeta da antiguidade chamado Mormon e por isso então esses registros eles formam o que nós conhecemos hoje, né? Que é o livro de Mormon. Esses registros eles foram traduzidos por Joseph Smith pelo poder de Deus. E é por isso então que muitas pessoas apelidaram os membros da Igreja de Jesus Cristo como Mormons. E também por muito tempo os próprios membros da igreja se intitularam assim. Tem até um discurso antigo da igreja onde fala que ser Mormon é ser feliz. Mas nos dias de hoje nós sabemos que esse apelido ele não deve ser usado, né? Ele é inadequado. Nós não podemos ocultar o nome de Cristo. Nós somos cristãos. Nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo. Além disso, o apelido Mormon se tornou um apelido pejorativo. Sabe quando alguém fala em tom de chacota, aquele lá é um crente, aquele lá é um sei lá o quê,
aquele lá é um mormon, né? Isso é muito desrespeitoso. Outro fator também é que há outras igrejas com ensinamentos diferentes da Igreja de Jesus Cristo que também são chamados de mormons. Então, quem não sabe, quem não tem conhecimento disso, acaba achando que é tudo a mesma igreja, mas não é. É muito importante nós falarmos sobre isso. Não chame mais um membro da igreja de mormon, tá bom? E eu espero que a mídia também mude esse comportamento logo. Enfim, eu precisava comentar um pouco sobre isso para que ficasse mais clara a situação que foi contada no documentário. Mark Hoffman falsificou um documento que, segundo esse documento, Joseph Smith, ele não teria sido guiado por um anjo. Ele teria sido guiado por uma salamandra branca. Chega até a ser engraçado. Mas, na época, esse documento ele foi analisado por vários especialistas e foi considerado verdadeiro. Imagine o alvoroço, né? Isso mudaria a história da igreja e pessoas poderiam se afastar por conta dessa confusão, né? E isso é lógico, porque Mark poderia ter feito isso com quaisquer igrejas e causaria essa mesma confusão. Mas ele fez isso com a Igreja de Jesus Cristo porque foi a igreja que ele foi criado. Acontece que outros documentos foram surgindo, coisas foram acontecendo e Mark se viu encurralado. Ele sentia que a qualquer momento ele poderia ser descoberto. Foi então que ele matou 2 pessoas com 2 bombas que ele mesmo fez. E depois ele tentou contra a própria vida com outra bomba também, e ele sobreviveu. As investigações foram progredindo, começaram a suspeitar dele e ele foi preso. Foi então que, depois de muitas análises, foram comprovadas as falsificações e Mark ele assumiu a culpa e também ele contou tudo sobre como ele fazia para enganar até especialistas no assunto. Ele está preso até hoje e ele foi condenado à prisão perpétua. Bom, tem muitas pessoas que se denominam de anti-mormons e ridicularizam a nossa fé. E tem usado esse documentário como uma forma de espalhar ainda mais discursos de ódio contra a igreja. Sempre vai ter alguém que teve uma experiência ruim. Isso acontece dentro de igrejas, de empresas, de hospitais, dentro do próprio lar. E sempre vai ter pessoas que tiveram experiências maravilhosas, pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, sabe? A gente precisa aprender a respeitar todas as crenças, a não ter preconceito, a não espalhar discursos de ódio. Inclusive, se acontecer de ter algum comentário ruim aqui no meu vídeo, eu vou excluir, tá? Porque esse vídeo não é para fomentar coisas ruins. Então, se a tua intenção for essa de comentar alguma coisa, de espalhar algum discurso de ódio, eu vou excluir, tá? Nem perca o seu tempo. Todo esse acontecimento de Mark Hoffman só fortaleceu o meu testemunho de que Joseph Smith, ele realmente viu Deus e Jesus Cristo e ele realmente foi guiado por um anjo. Muitas pessoas podem pensar, mas se essa igreja fosse realmente de Jesus Cristo, o Senhor não ia permitir que isso acontecesse, ele não ia permitir que num primeiro momento as pessoas acreditassem naquelas falsificações, ele ia revelar que aquilo tudo era falso. Olha, não adianta ficar especulando esse tipo de coisa. Deus podia ter impedido isso? Podia. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mas se ele deixou, tinha um propósito. Eu assisti um vídeo do irmão Victor Neres, eu até vou deixar o link do vídeo dele na descrição, onde ele falou algo muito interessante, que esse tipo de coisa já aconteceu várias vezes, né? E que de alguma forma sempre tinha um propósito. Como, por exemplo, a história de Sansão e Dalila. Sansão era um homem de Deus, ele era um homem fiel, e ainda assim ele foi enganado por Dalila. O próprio Cristo foi traído por Judas. E tudo isso
tinha algum propósito. Deus permitiu porque era para ser assim. Nós mesmos podemos ser enganados por outras pessoas. E se eu sou enganada por alguém, isso quer dizer que eu não sou uma boa pessoa e que Deus não fala comigo? Não, nada disso. Tem algum porquê por trás disso, né? E pode ser também que eu vivo uma vida inteira sem entender qual era o propósito. Então, a mensagem principal que eu gostaria de compartilhar é que nós possamos respeitar todas as crenças. Eu tenho a minha crença, eu defendo isso e eu compartilho porque é algo que me faz bem, é algo que mudou a minha vida, que me trouxe luz, me trouxe paz. Então eu acredito que ao compartilhar isso eu posso estar ajudando outras pessoas também, mas isso não anula o meu dever de respeitar as pessoas que têm uma crença diferente da minha e de admirar essas pessoas. Se todo mundo fazer isso, o mundo seria um lugar muito melhor de se viver. E eu acho que isso todo mundo concorda, né? Pois bem, eu te convido a deixar nos comentários o que tu achou de tudo isso. E claro, né, com muito respeito, muito amor, muita luz. E também não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com os teus amigos. E também se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Muito, muito, muito obrigada. Tchau, tchau!